gerenciamento, que é o professor Lucas, e nós vamos dar sequência à nossa disciplina de controle estatístico de processos. Hoje é a nossa última aula em que a gente vai tratar de medidas de dispersão. Então nós vamos conhecer aí a última medida de dispersão, que é bem simples, associada ao desvio padrão, e a gente vai entrar no conceito aí de distribuição normal e padronização, variável padronizada. Então a gente define como coeficiente de variação, que é a nossa última medida de dispersão, sendo o quociente entre o desvio padrão e a média. Então, o coeficiente de variação é o resultado da divisão entre o desvio padrão e a média. Na prática, a gente vai ter uma variação percentual, né? Se o desvio padrão indica uma variação média, então qual que é a porcentagem média que está variando em relação à média aritmética? Vamos para o exemplo que fica mais claro. Voltando para o nosso exemplo das notas de Samuel e de Juliana, a gente já tinha lá calculado que as médias das notas de Samuel era 7, assim como as médias das notas de Juliana. A gente já tinha calculado que o desvio padrão das notas de Samuel valia 2, e nós já tínhamos calculado que o desvio padrão das notas de Juliana valia 0,71. Então, para a gente calcular o coeficiente de variação, a gente simplesmente vai pegar o valor do desvio padrão e dividir pelo valor da média. Tá? Então, o coeficiente de variação de Samuel é igual a 0,286 aproximadamente. Se a gente converter para porcentagem, 28,6%. Isso daí significa que as notas de Samuel têm uma variação aproximada aí de 28,6% em relação à média. Tá? Repetindo o processo para a gente calcular o coeficiente de variação de Juliana, a gente divide mais uma vez o desvio padrão encontrado para as notas de Juliana pela média das notas de Juliana. Então a gente consegue encontrar que o coeficiente de variação de Juliana é igual a aproximadamente 10,1%. Ou seja, as notas de Juliana estão variando aproximadamente 10,1% em relação à média aritmética das notas dela. Beleza? Vamos entrar no último assunto dessa aula nossa. E o último assunto é variável reduzida ou padronizada. O que significa variável reduzida? É mais comum a gente encontrar o nome aí como variável padronizada. Qualquer dado, curva, qualquer variável a gente vai conseguir representar na forma de uma curva de dispersão, que é aquele gráfico que eu já mostrei para vocês. O problema é que nessa curva de dispersão a gente tem inúmeros valores de média e de desvio padrão. Tá? Então a gente consegue fazer uma conversão dessa curva com qualquer valor de desvio padrão e média para uma curva padronizada de dispersão, na qual a minha média vai ser 0 e o meu desvio padrão vai ser 0. Então essa nova curva padronizada, ela vai ser com relação a uma variável que a gente chama de variável z. E essa variável z que é a nossa variável padronizada. O que é essa variável z? A variável z nada mais é do que a divisão pelo desvio padrão do nosso dado menos a nossa média. Tá? Então, vocês pensem aí que é uma quantificação de quantos desvios padrões a gente está variando determinada medição em relação à média, né?
Se eu tiver um Z igual a 2, significa que eu tenho 2 vezes o desvio padrão em relação à média, tá? Então, a gente começa a conseguir quantificar o grau de variação e o grau de dispersão. Então, igual eu já falei para vocês, média magnitude do desvio em relação à média em unidades de desvio padrão. Quantos desvios padrões que estão variando em relação à média, tá? Isso daí é muito útil para a gente comparar distribuições e detectar dados atípicos. O que é um dado atípico? No cálculo do nosso Z lá, o dado atípico vai ser encontrado quando Z for maior do que 2,5. Beleza? Eu apresento para vocês aqui a nossa curva de distribuição normal, padronizada, na qual a média é 0 e o meu desvio padrão é 1. Tá? Então, a gente sempre vai ter a cara, nossa curva de distribuição padrão, sempre vai ter essa carinha aí. Perfeito? Vocês podem perceber que a média é 0, o valor médio logo no 0, todo o lado negativo é reproduzido no lado positivo, né? Então, isso daí provoca uma média 0. Perfeito? Nessa figura, eu apresento para vocês um resumo das porcentagens dos dados. O que significa? Vamos pegar primeiro essa parte aqui, ó, que traz para mim 68,26%. E perceba que eu tenho uma variação de um desvio padrão positivo e um desvio padrão negativo. Isso significa que dentro deste espaço aqui, ó, estão 68,26% de todos os meus dados coletados. Então, 68% dos dados estão aqui dentro. Se a gente aumentar o valor do nosso desvio padrão para fazer uma análise, vamos aumentar aí para 2 desvios padrões positivos até 2 desvios padrões negativos, a gente começa a ter que mais de 95% dos nossos dados estão dentro dessa região, né? Então, 95% dos dados, deixa eu até marcar de outra cor, 95% dos dados estão dentro dessa região roxa aqui, ó, né? E é importante a gente perceber que a região roxa também inclui a região vermelha, né? Então, à medida que a gente vai se afastando da média ou aumentando os nossos desvios padrões, a gente consegue agrupar mais dados. Mas à medida que a gente vai se afastando, a gente percebe também que a gente está começando a agrupar os dados que possuem maiores dispersões, né? Então, vocês percebam ali, a gente considera que os valores mais dispersos e inadequados estão acima de Z2,5, né? E a gente percebe que a partir de, por exemplo, vamos considerar aqui 3 desvios padrões. A partir de 3 desvios padrões, a gente praticamente já não tem nenhum dado, né? A gente já não tem nenhum dado, porque mais de 99% dos dados estão dentro de uma variação de 3 desvios padrões para mais ou 3 desvios padrões para menos, tá? Vamos fazer um exercício que a gente vai entender isso melhor. Então, o nosso exemplo é: o tempo de preparação de uma linha de montagem de equipamentos hidráulicos tem como média 100 minutos e desvio padrão de 6 minutos. Então, os dois principais dados já foram dados aí. Calcule a probabilidade de, letra A, o tempo de preparação ser maior do que 110 minutos, o tempo de preparação ser inferior a 90 minutos, letra B, e por fim, na letra C, o tempo de preparação
ser entre 95 e 105 minutos. Tá? Para a gente resolver esse tipo de exercício, a gente vai consultar uma tabela, que é a tabela dos valores de Z, perfeito? Então, eu coloquei essa tabela aí na aula para vocês, está em PDF, baixem essa tabela, o exercício é esse. Eu vou dar 15 minutos para vocês darem uma olhada nessa tabela, darem uma pensada nesse exercício e ver o que sai. Em 15 minutos eu volto com um vídeo com a resposta, tá? Com a solução passo a passo desse exercício. Até daqui a pouco.